João capítulo 8, do 31 ao 36. O que a Bíblia nos fala sobre liberdade cristã? É sobre isso que nós vamos estar meditando aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Então, João 8, versículo 31 ao 36, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Quando a gente fala de liberdade cristã, um dos aspectos da salvação é nos colocar em liberdade. Esse aí é o aspecto primário da salvação, não é? É nos pôr em liberdade, é quebrar todas as algemas e nos dar uma verdadeira alegria provinda de uma verdadeira liberdade. Então, Cristo é que nos convida para isso. Vinde, olha, eu tenho o melhor para você. Contudo, nós também temos que analisar que a liberdade cristã precisa ser compreendida para não ser deturpada. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, olha aí o que você vai encontrar comigo. Gálatas 5:1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então a questão aqui é: até onde eu posso ir? Jesus me libertou. Há pessoas que dizem: eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer. Então isso é liberdade. Eu quero dizer para você que não. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quero. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu poder dizer não para aquilo que eu quero e que de uma certa forma afrontará a Deus. Então eu digo não. Então a verdadeira liberdade não consiste em eu fazer tudo o que eu quero. Quando Paulo diz isso aqui, Cristo me libertou. Eu sou livre em Cristo, então eu devo permanecer firme e não me submeter de novo ao jugo da escravidão. Então a questão é: a liberdade cristã não é libertinagem. Aqui mesmo no capítulo 5 de Gálatas, no versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes servos uns dos outros pelo amor. Então, o que Paulo está dizendo? Que a nossa liberdade não significa licença para pecar. Não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode fazer o que quer. A liberdade não é isso. Não é? Quando eu olho o profeta Jeremias, aqui nessa introdução, no capítulo 7, do 9 ao 11, olha a percepção desse povo aqui. Jeremias, capítulo 7, do 9 ao 11, diz: olha, o que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e ainda após outros deuses que não conheceis. E depois, vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, o que nós estamos analisando aqui? Liberdade não é eu ter uma carta de alforria e eu poder fazer o que eu quero fazer.
O interessante é que Jeremias está dizendo que aquele povo roubava, matava, furtava, ia para a igreja e orava, cantava como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. São pessoas que erram, praticam imoralidade e estão dizendo, não fiz nada errado, não, eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O pecado é uma forma de eu e você perdermos a nossa liberdade. Essa aí é que é a verdade. Tornou-se, ou seja, nos tornando escravos de novo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Foi o que Jesus declarou aqui em João 8, na leitura inicial que fizemos. Então, liberdade, querido, não é você fazer o que você quer. E o que eu percebo aqui é que esse povo estava aqui nessa aí, roubando, adulterando, botando para quebrar. Você conhece alguém assim? Com a vida toda errada, toda equivocada, aí quer chegar na igreja, cantar, adorar, levantar a mãozinha para cima, como se não tivesse acontecendo nada. Como se o que ele está fazendo, a Bíblia aprova. Há bem verdade aqui que muitas pessoas fazem isso sim. Estão vivendo uma vida completamente descompromissada com a santidade, com a verdade de Deus, e depois querem chegar na igreja e agir como se o que elas estão fazendo seja muito normal. E não é. Então nós temos que entender uma coisa: liberdade não é licença para pecar, não é licença para eu fazer o que eu quero. Jesus me libertou, mas não foi para eu viver uma vida desregrada. Então o que nós precisamos entender? Lá na segunda epístola de Pedro, ele vai falar algo que é bem uma verdade: quem de alguém é vencido, fica escravo do vencedor. Eu vou ler o texto e vou contextualizá-lo para você. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 18 e 19, diz assim: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que Pedro está dizendo aqui? Uma pessoa que não consegue se libertar de uma determinada prática que é contrária aos princípios da palavra, e por não conseguir se libertar, ela diz: eu estou fazendo porque quero, o dia que eu quiser parar, eu paro. Eu ainda não parei porque eu não quis, porque eu não vejo que há problema nisso. Na verdade, essa pessoa se tornou escrava daquilo. Se você não consegue se libertar do cigarro, por um exemplo, você se tornou escravo dele. Agora imagina você, com todo esse potencial, com toda a sua capacidade, se tornar escravo de algo tão pequeno. Não, quando eu quiser parar de beber, eu bebo. Eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente. O dia que eu quiser parar, pastor, eu paro. Eu não parei porque eu não quis, ou não parou porque se tornou um alcoólatra. Ou não parou porque não consegue de fato se libertar mais disso. Isso agora já faz parte da sua vida. Quem de alguém é vencido, do tal torna-se servo. Como eu vou aceitar o conselho de uma pessoa que é escrava em uma determinada área da sua vida? Como alguém poderá lhe dar conselhos sobre relacionamento se o dela é frustrado? Você entende? Como eu vou buscar um conselho financeiro de alguém que está falido, de alguém que já quebrou 2, 3 vezes? Não tem lógica nisso. E o que nós vimos aqui no texto de João 8, no versículo 34, é exatamente essa questão. O versículo 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você não consegue se ver livre desse vício, é porque na verdade agora você é escravo dele. Então, liberdade não é licença para pecar, não é licença para eu fazer tudo que eu quero. A misericórdia de Deus em preservar o pecador
não deve ser confundida com indulgência divina. Você pode fazer o que você quiser porque eu te amo de qualquer jeito. Não, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E lembre-se, o fato da misericórdia de Deus estar sobre a sua vida nada mais é como um tempo, uma chance, uma oportunidade que Deus está te dando para que você se arrependa. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo de número 4, Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meu irmão, o que Paulo está dizendo? Querido, não confunda a longanimidade, a benignidade de Deus. Ele está te dando, na verdade, tempo para que você se arrependa. O fato de você estar fazendo coisa errada está sendo bem sucedido. Você está fazendo coisas que a Bíblia condena e está tudo dando certo para você. Você faz coisas que o Senhor Jesus reprova e está tudo de boa. Então você pensa, então o que eu faço não é tão ruim, porque está tudo dando certo, Deus está me abençoando, Deus está me ajudando. Então o que eu estou fazendo não é tão errado assim, porque eu estou prosperando, eu estou crescendo, a minha vida está dando certo. Ah, é? Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Na verdade, Deus está te dando tempo para você se arrepender. É como nós lemos aqui no texto de Jeremias 7, do 9 ao 11. Estão errando, estão cometendo todo tipo de pecado, estão indo para a igreja limpando a boca, dizendo, não fiz nada errado, não cometi nenhum pecado. Olha como a minha vida é boa, tudo para mim dá certo, eu estou orando, Deus está me abençoando. O fato de você estar sendo abençoado não significa que Deus está aprovando a sua conduta. O fato das coisas darem certo para você não significa que Deus está avalizando tudo aquilo que você faz. Pelo contrário, a bondade de Deus deveria te constranger, como diz Paulo aqui em Romanos 2,4. Essa bondade devia gerar em você e em mim um constrangimento. Poxa, Deus está sendo tão bom para mim, tudo que eu estou fazendo está dando certo, tudo que eu ponho as mãos está prosperando. Não é justo eu viver uma vida desregrada, descompromissada com a santidade, uma vida longe de Deus. Deus está sendo tão bom para mim, o que eu tenho feito para Deus, como eu tenho administrado a minha vida diante dele. Então, meu irmão, não confunda isso. O fato de você estar sendo abençoado e fazendo coisa errada é Deus dizendo para você, até quando? Até quando? Aqui em Apocalipse capítulo 2, 21, ele está dizendo, dei-lhes tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não se arrependeu da sua prostituição. E toda ação tem uma reação igual e oposta. A sentença de Deus vai vir. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então não confunda a liberdade cristã com indulgência para pecar e fazer o que você quiser fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então lembre-se que já não é de hoje que as pessoas erram, cometem pecado, vivem uma vida secreta, tá? Vão para a igreja, canta, ora, como se nada tivesse acontecido e, na verdade, Deus está te dando tempo. Não confunda a bondade e a misericórdia ou a longanimidade de Deus com indulgência para pecar. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, em primeiro lugar, nós vimos que liberdade cristã não é libertinagem. Que a liberdade cristã, na verdade, ela me traz restrições. Então ninguém é livre de fato. Na verdade, quando eu entendo o livre-arbítrio, eu pego ele e entrego para Deus, dizendo, Deus,
eu não sei o que fazer com isso. Então, o Senhor é o Senhor da minha vida. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E essa vida que estou vivendo na carne, agora eu estou vivendo pela fé no unigênito Filho de Deus. Foi o que Paulo declarou. E é isso que nós devemos viver. Então, querido, o que eu quero que você entenda e perceba é exatamente isso aqui. Ok? Ninguém é livre de fato. Uma vez que você foi libertado do pecado, você vai acabar agora se tornando servo, escravo da justiça. Daqui a pouco a gente chega lá. Em segundo lugar, então, eu percebo que liberdade cristã não é independência. Essa é uma verdade. O homem que quer ser independente, mas sempre vai estar entre algum tipo de domínio espiritual. Essa é a verdade. E para não falar que é só a minha palavra, o que diz aqui Romanos, capítulo 6, versículo 18. Romanos, capítulo 6, versículo de número 18, vai reforçar isso que eu estou te falando. E uma vez libertados do pecado, foste feito servos da justiça. Eu quero te lembrar que a palavra servo traz 3 conotações. Uma, servo significa amigo, servo significa um funcionário, um empregado, e servo também tem a ideia de escravo. Ok? Então, Paulo está dizendo aqui que uma vez libertados do pecado, foste feito agora o quê? Escravo da justiça. Se você de fato é livre em Jesus, você se tornou escravo dele. Porque você não vai fazer o que você quer, porque você sabe que esse livre-arbítrio aí vai te chocar com a palavra de Deus. Então você não faz, então você está restringido. Então existe de fato o livre-arbítrio? De fato a gente é livre para fazer o que quer? Não somos. Por quê? Porque tem consequência. Tem consequência, querido. Volto a te dizer até que isso fique bem claro na sua mente. Livre-arbítrio não é eu poder fazer tudo o que eu quero. Livre-arbítrio é quando eu posso dizer não para aquilo que eu quero. Eu quero, mas não vou fazer porque não é o melhor de Deus para a minha vida. Não vou fazer porque eu não sou escravo disso, eu sou senhor desse negócio. Lembra-se agora de 2 Pedro 2,19? Quem de alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se eu fui vencido pela graça, se a graça me conquistou e eu me rendi a ela, agora eu estou escravo da graça e da misericórdia de Deus. Então agora eu não farei nada que poderá me afastar de Deus. Me tornei servo. Me tornei escravo. Percebe agora a diferença? Não há neutralidade, meu irmão, nesse assunto. Não existe liberdade absoluta. Você vive num país livre? O Brasil é um país livre? Sim. Você pode pregar o evangelho. Você pode fazer o que te der na telha. Sim ou não? Sim. Mas você aqui no Brasil, você pode fazer o que você quiser? Não. Porque a liberdade tem limite. A liberdade tem limite. Vamos contextualizar? Na nossa cidade, se você andar agora sem máscara, você vai ser multado. Você é livre para andar sem a máscara. Qual vai ser a consequência? A lei de trânsito diz que você pode andar o carro se você estiver devidamente habilitado. Mas então eu vou andar e não vou usar o cinto de segurança. Você pode andar sem o cinto de segurança? Pode. Mas vai ter consequência quando o policial parar você numa blitz. Ou quando ele vê que você está transitando sem o cinto. Então eu tenho liberdade? Tenho. Mas você percebe que essa liberdade ela me traz algumas restrições? Eu não posso fazer o que eu quero, a hora que quero, como quero. A minha liberdade ela está condicionada ao cumprimento de algumas normas, regras e leis. Com Cristo e na sua palavra não é diferente. Nós temos a liberdade em Cristo, mas essa liberdade que eu tenho em Cristo não me dá condições para fazer o que eu
quero. É isso que nós lemos aqui em Gálatas 5,13. Olha, ele me chamou para a liberdade, então não dê a ocasião para a libertinagem. Então, perceba, somos livres? Ok. Podemos fazer o que quiser então, porque eu sou livre? Não, não posso. Ou você está sobre o domínio do pecado, ou você está sobre o domínio da graça de Deus, da liberdade que Cristo nos chamou. Ou em relação a um ou ao outro, você é servo. Então, lhe pergunto mais uma vez, existe livre-arbítrio? Posso fazer o que eu quero? Posso. Qual consequência? Sob quais consequências? Toda ação tem uma reação igual e oposta. Faça o que quiser. Arque com as consequências da sua escolha. Percebe? Então, o que nós estamos analisando aqui? Que a liberdade cristã consiste em estar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Os mandamentos dele indicam quais são esses limites. Aqui, indica qual é o meu limite, até onde eu posso ir. Não como uma restrição para a nossa liberdade. As regras, os limites que a palavra de Deus nos impõe, não é para restringir a nossa liberdade, mas é como uma cerca à beira de um abismo, a fim aqui, querido, de impedir a nossa queda. Quem falou isso com muita propriedade? Vai comigo para Jó, lá no capítulo 1. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo de número 10. Jó 1:10. Satanás é que está falando isso aqui para Deus, Acaso não cercaste com Sebe? A ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. O que o diabo está falando aqui? Sebe é uma cerca viva diante de um abismo. Moral da história. O não de Deus é cuidado. O não do mundo é proibitivo, é proibição, é não. O não de Deus é cuidado. O não que você, pai, diz para o teu filho é porque você não ama? Ou é simplesmente que você diz, não, é um capricho meu, não vai e pronto, está proibido. Ou o seu não é um cuidado. Agora, quando o mundo diz não, por que ele fala não? Também é por cuidado, de uma certa forma, claro que sim. Só que o não do mundo, entenda, é o não de proibição. O não de Deus é o não de cuidado, de proteção, de guardar você, de salvar sua vida. É diferente do mundo em relação à questão que nós estamos tratando no âmbito espiritual. Quando você vai numa praia, lá tem uma faixa ou uma placa dizendo proibido nadar nesse local. Você banhista, esse local aqui é sujeito a ataque de tubarão, ou o índice de afogamento aqui é muito alto. Então esse lugar não é próprio para um nado. Você pode ir lá e nadar? Pode. Qual vai ser a consequência? Você pode morrer, perder sua vida. Ou não? Só que a única coisa que o mundo faz é botar uma plaquinha lá e dizer proibido estacionar. Quer estacionar? Estacionou. Seu carro vai ser multado ou guinchado. Ponto. Quando Deus fala para você não, é porque as consequências são muito mais do que uma multa. É muito mais do que uma simples prisão ou algo que você vai ter que fazer só por um pouquinho de tempo e depois você está livre de novo. O não do cuidado de Deus implica numa vida eterna sem Ele. Então o não de Deus é um cuidado para que você não se perca definitivamente. O não do mundo é só um não proibitivo.
Você vai infringir? Tem consequência? Tem, mas essas consequências não lhe afetam para a eternidade, mas a transgressão dos preceitos e mandamentos da palavra vão te levar para o inferno. Então o que eu quero que você entenda? O diabo está dizendo assim, sabe por que Jó é fiel? Porque o Senhor protege ele. O Senhor é para ele como uma cerca diante de um abismo. O Senhor prospera as mãos dele, tudo que ele bota a mão prospera. A casa dele, a família dele, todo mundo é próspero, porque o Senhor o abençoa. Tira isso dele e vamos ver se ele continua fiel ao Senhor. E aí Deus então permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas não tirasse de Jó a vida. E a história de Jó, todos nós aqui conhecemos. Então entenda que o não do mundo é proibição, é não. E o não de Deus é um cuidado. A proibição do mundo é diferente da de Deus. A do mundo, as consequências são temporais. O não de Deus do cuidado, a consequência é eterna. Entendeu aqui a diferença? Eu estou tentando ser assim, o mais didático possível para que você entenda esse devocional de hoje sobre essa questão da liberdade. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Tudo que é proibição aí fora tem prazo e tempo de validade. Tudo aquilo que a Bíblia diz para que eu não faça, se eu fizer, a consequência é eterna. O não que você diz para o seu filho toda vez que ele pede chocolate, a proibição é pelo quê? É simplesmente porque você quer proibir ou porque você ama? Porque se eu der para o meu filho tudo o que ele me pede, a hora que ele me pede, eu vou criar um monstro. Porque o dia que ele ouvir um não, eu estou lascado. E se eu der chocolate para o meu filho toda vez que ele me pede, amanhã eu estou orando a Deus para curar o meu filho do diabetes, da obesidade. Percebe que muitas vezes um pai diz não para o filho porque ama. Porque aquele não, mais lá na frente, pode virar um sim. Porque aquele não, naquele momento, é um não de cuidado. Mas lá na frente, pode haver uma flexibilização, vamos dizer assim. Mas cuidado, que o não de Deus é para preservar a sua alma do inferno. Ou você está escravo do pecado, ou você está escravo da justiça. Você decide quem governa a sua vida, se é Deus ou o diabo. Os dois você não vai poder servir. Ou vai amar um e se desprezar o outro, ou devotará a um e vai negligenciar o outro. A escolha é sua. Somos livres para escolher. Só que toda escolha traz as suas consequências. Nunca se esqueça disso. Então, liberdade cristã, em primeiro lugar, como nós vimos aqui, não é libertinagem. Eu sou livre, mas não para fazer tudo que eu quero. Liberdade cristã também não é independência. Ok? Agora eu levantei minha bandeira e agora seja o que Deus quiser. Não. Eu estou sujeito a uma coisa ou a outra. Terceiro lugar, liberdade cristã não é insubmissão. Eu sou livre, eu não me submeto a ninguém. Opa, não é assim. Até aí fora do mundo você é livre, mas você está sujeito às autoridades, você está sujeito às leis, você tem que se submeter a elas, mas você não é livre? Vamos fazer esse contraponto com a palavra, irmãos. É uma verdade. A maioria das pessoas não ouve mais a voz de Deus diretamente. Por quê? Porque foi uma decisão do próprio povo. Se lembra lá no deserto, quando Deus foi falar com o povo botou a mão nos ouvidos, tapou os ouvidos e começou a falar: não, Moisés, Deus fale com você, Moisés, Deus fala com você e depois você fala para nós. Nós não suportamos, não queremos isso. Porque a voz de Deus para aquele povo foi relâmpagos, trovões, estrondos.
Para Moisés ele ouvia e entendia perfeitamente, mas para o povo ele falou, nós não queremos. E aí então, Deus estabeleceu, Deus permitiu e Deus investiu indivíduos de autoridade para conduzirem a família, a igreja, a sociedade. Agora presta atenção, em terceiro lugar, o que nós estamos falando? Que liberdade cristã não é insubmissão. Nós temos que estar submissos a uma autoridade. Então, liberdade eu não faço o que eu quero. Eu tenho alguém que eu tenho que me reportar. Tem alguém que eu tenho que responder. Então, vamos analisar. Se o povo não ouve a voz de Deus de forma direta, então Deus, o que ele fez? Ali por Moisés, Deus falava ao povo. Depois Deus vem falar através dos sacerdotes, dos profetas, dos juízes. Sim ou não? Depois ele veio e falou-nos através do seu Filho. Hoje ele nos fala através da sua palavra, mas continua nos falando através da liderança eclesiástica. Ou seja, aprenda isso aqui. Na sua casa, meu irmão, quem é a autoridade aí na sua casa? O teu pai, a tua mãe, minha irmã, o teu marido. Agora, o que nós precisamos entender sobre a questão da submissão? Ela foi muito deturpada e pregada de forma muito equivocada por muitos líderes. As pessoas acham que se submeter, quando a Bíblia diz, vós mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos. Então elas acham que submissão é uma escravidão. E não é. O que acontece é que as pessoas que pregam essa linha aqui, param aí. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas o que o texto continua falando? O que a Bíblia continua dizendo a respeito? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, e assim como Cristo se entregou pela igreja, assim vós, maridos, se entregais às vossas mulheres. Olha como é que a cultura nossa está tão longe da palavra de Deus. Olha bem, no casamento nosso aqui, né? No casamento ocidental, quem que se entrega para quem? Aí, a todo ritual, né? A mulher agora, na noite de núpcias, ela vai se entregar para o seu marido. Não é assim? Mas o que a Bíblia diz? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então quem se entrega na verdade é o homem. É o homem que se entrega à mulher. É o homem que, se necessário for, deve dar a vida dele para salvar a mulher dele. Quando a gente fala de submissão, a Bíblia está tratando de uma submissão em amor. Meu irmão, não existe uma mulher no planeta Terra que terá dificuldade de se submeter a um homem que ela ama, a um homem que a respeita, a um homem que a trata com carinho, a um homem que é gentil, a um homem que é amoroso, a um homem educado. Nenhuma mulher vai ter dificuldade de se submeter a esse homem. Porque submissão é estar debaixo da missão do marido. Quando a Bíblia disse que a mulher é a sua auxiliadora, a sua adjuntora, a mulher é aquela que vem para somar, que vem para contribuir. Porque o homem tem uma visão tubular, focal. O homem é foco, por isso que o homem só faz uma coisa de cada vez. E quando você pede para o homem fazer mais do que uma coisa, ele embanana o meio de campo todo. Você diz para o homem assim, você ferve esse leite aí para mim? Ele fala, tá, fervo. Ele está lá olhando para o leite. Aí você pergunta para ele, quantas horas são? Aí o leite derramou. Porque o homem só faz uma coisa de cada vez. A mulher não. A mulher ela consegue, olha, fazer o almoço, atender o telefone, né? Lavar a louça, mexe no fogão, responde, tá lá pro marido, tá na terceira gaveta aí do guarda-roupa. E ao mesmo tempo,
se a mulher tem uma visão periférica, uma vez até viu uma determinada coisa, ela comentou comigo, você viu aquilo? Eu falei, filho, eu não vi nem a pessoa, que dirá o detalhe. Porque a mulher tem uma visão muito mais ampla do que o homem. A mulher tem uma visão em áreas que o homem não tem. É por isso, irmã, deixa eu abrir aspas aqui, que você tem que ser sábia e não mostrar para o teu marido aquilo que ele ainda não está vendo. Olha, estou olhando porque a fulana lá, ela está te dando bola, eu não estou gostando. Olha, quem está me dando bola? Onde? Porque o homem é lento para esse negócio. Então não mostre para ele aquilo que ele não viu. Ciúme é o medo de perder aquilo que você não sabe se de fato tem. Então seja sábio. Voltando aqui para o texto, submissão em amor, ninguém tem dificuldade para isso. A dificuldade que nós temos com a submissão é quando ela é sem amor. Uma mulher carrega água na peneira para um homem que ela ama, para um homem que a respeita, para um homem que sabe tratá-la. Mas, querido, o contrário é impossível. Então, presta atenção. O cabeça da casa é o homem. O homem é o cabeça. E não fui eu que determinei isso, não. Foi o próprio Deus. Lá no Éden, lembra? Em Gênesis 3, quando ele vai falar que a mulher submeta-se ao seu marido, porque, olha, quem caiu primeiro foi a mulher, e etc. E a história você já conhece. Então, foi Deus que estipulou princípios de autoridade. Dura coisa quando você vê numa casa, numa família, onde você pergunta para o homem, quem responde é a mulher. Isso é tão feio, isso é tão ridículo. Ô fulano, você vai lá? Não, ele não vai não, pastor. Mas pera lá, ele não tem boca, ele não pode falar? É a senhora que fala por ele? Eu estou perguntando para ele. Olha para você ver, um casal que nem se comunica, Quer que ele não vá, irmã? Faça isso em particular. Fala, amor, não vai não. Eu não gostaria que você fosse. Porque quando você faz isso diante das pessoas, você tira a autoridade do seu marido. Quando você chama a atenção dele em público, você diminui ele, você castra esse homem aí. Ó. E isso, irmãos, é uma mão de duas vias. É uma reciprocidade nessa relação de respeito mútuo entre o homem e a mulher. Então, está faltando um pouquinho de sabedoria aí. Mas a autoridade na casa é o homem. A mulher, sua auxiliadora. Não estou aqui, meu irmão, presta atenção. Presta atenção nisso. Esses meninos passam a maior parte do tempo com quem? Com a mãe. Então, se a mãe for uma mulher ausente, quando esse menino crescer e for ter a família dele, o que ele viu dentro da casa dele, ele vai reportar para dele. Eu dei uma palestra numa escola aqui outro dia e eu disse isso lá. Falei assim, essa meninada não vai entender nada do que eu estou falando não. Mas olha, eu não estou aqui para culpar ninguém, mas se o menino passa a maior parte do tempo com a mãe, é essa mãe que tem que botar na cabeça desse menino. Menino não bate em mulher, menino protege mulher. Homem não bate em mulher, homem protege mulher. Homem ama a mulher. Homem defende a mulher. E a mulher, cabe a ela instruir esse menino. Olha, Provérbios. Quem dá instrução, quem dá o ensinamento? O ensino é de quem? A instrução é com quem? É a mãe que vai ter. Aí quando a menina vem e bate no irmãozinho, qual é a função da mãe? Porque o pai é o provedor, é aquele que está lá no trabalho para manter a casa. É a mãe que diz, olha, menina, não bate em menino. A menina ama o menino, ele é teu irmão. Então é feio para uma menina agredir o menino. E quando o menino agride a irmãzinha, a mãe chega e fala, não faça isso, porque homem protege mulher, homem não bate em mulher. Então ela diz para a menina, você tem que respeitar seu irmão, você não pode fazer isso é errado. E a criança vai crescendo vendo aquilo. A partir de quem?
a partir da figura paterna e da figura materna. Ele vê como o pai trata a mãe e como a mãe trata o pai. E ele diz, esse aqui é o modelo a ser seguido. Família é isso aqui, ó. Respeito gera respeito. Então, meu irmão, não confunda. Na igreja, quem é a autoridade? É o pastor. O pastor é a autoridade na igreja. Então, você não está lá na igreja para você fazer o que você quiser. Você tem um pastor, você tem alguém lá que você se submete a ele. Se você não concorda com o que o teu pastor está fazendo, você tem duas opções. Ora por ele ou vaza. Vai para outro ministério. Mas não se levante contra ele. Por quê? Porque, querido, lá em Romanos 13, diz que quem se opõe à autoridade se opõe contra o próprio Deus. Eu não estou dizendo por aí que não tem uns pastor pilantra, que não tem uns pastor aí que só o sangue do cordeiro. Não estou falando isso. Estou falando pastor, gente. Estou falando homem de Deus. Estou falando homens que são compromissados com palavra. Eu não estou falando aqui de obreiro do ventre. Eu não estou falando aqui de mercenário transvestido de pastor. Não estou falando dessa classe. Porque você há de convir comigo que pilantra, vagabundo, tem em todas as áreas. Ó, tem médico excelente e tem médico que é pilantra. Tem advogado excelente e tem advogado que é pilantra. Sim ou não? Tem professores que são excelentes e tem professores que são o sangue do cordeiro. Sim ou não? Então existem bons e maus em todas as áreas. Todas as áreas. Então, enquanto que esse homem estiver pregando a palavra, enquanto ele estiver ali dentro dos preceitos da palavra, você, como cristão, você deve se submeter à autoridade dele. Eu brinquei outro dia na igreja, eu até me lembrei aqui do Arthur, filho do doutor Everton. Eu disse, irmãos, falando sobre o conceito do porquê que é pecado. E eu usei essa ilustração que eu quero usar para você, e o Arthur entendeu. Olha como ele entendeu. Eu disse assim, irmãos, está ali o ventilador na parede ali. Ligar o ventilador é pecado? É errado? A igreja toda falou, não. Mas agora vamos lá. Eu agora vou dizer assim, não quero que ligue esse ventilador. Não é para ligar esse ventilador aqui mais. Eu não quero que liga esse ventilador. A partir do momento que você for lá e ligar o ventilador, você está desobedecendo uma ordem direta? Sim ou não? Sim. Você pecou? Pecou. Pecou porque ligar o ventilador é pecado? Não. Você pecou porque você desobedeceu uma ordem. Na escola onde você trabalha, na empresa, no escritório, na fábrica, determinada coisa pode não ser de tudo errado, mas se o chefe disse naquele momento ali não é para se fazer aquilo, passa a ser erro, passa a ser errado por causa da palavra que foi proferida de restrição acerca daquela questão. No outro momento pode ser feito. Aí um dia o Arthur chegou lá na igreja e alguém foi ligar o ventilador. Falou, não pode porque o pastor falou que é errado, que é pecado ligar o ventilador. Ele era uma criança, ele é uma criança. Mas percebeu? Ele lá mesmo que brincando e tal, mas ele captou o que estava sendo dito. Então, querido, se submeter à autoridade é isso aqui. Enquanto ela está no Senhor, ok? Eu me submeto à autoridade enquanto ela está no Senhor. Fora disso, estou fora. E na sociedade, também tem as autoridades que eu tenho que me submeter a ela. A polícia, as leis, ok? Quer seja de trânsito, quer seja na social, eu tenho que me submeter. O cristão precisa ser submisso às autoridades humanas enquanto as suas ordens não forem expressamente contrárias à palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, eu estou desobrigado a cumprir. Aí, meu irmão, eu vou para a cadeia, eu vou pagar a pena, mas eu não vou contra os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Ok? Efésios, capítulo 5,
lá no versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se Cristo foi para a cruz para salvar a igreja, maridão, você também tem que ir para salvar sua mulher. Ok? É o que está dizendo aqui, para não ficar só no que eu falei aqui na palavra. Na questão de pais e filhos, Efésios 6, do 1 ao 5, diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, você que é funcionário de uma empresa, você deve servir lá o teu patrão como se você estivesse servindo o próprio Deus. É isso aqui que está dizendo. Então você é aquele que cumpre horário, você é aquele que faz o que tem que ser feito, você não é aquele que faz de qualquer jeito, pela metade, meia boca, você é um ótimo funcionário, você é excelente naquilo que você faz, porque você faz como que para Deus. Os textos que citei aqui de Efésios são Efésios 5, do 22 ao 25 e Efésios 6, do 1 ao 5. Então, está aqui. Hebreus capítulo 13, no versículo 17, diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que também hão de dar conta dela. Eu não vejo isso atribuição para crente. Às vezes as pessoas não entendem quando nós, pastores, dizemos: isso aqui não vai fazer, isso aqui não pode, isso aqui é assim. Mesmo que isso nos custe um desprestígio momentâneo. Mesmo que naquele momento eu vou virar, em casa de muitos crentes, o café da manhã, o almoço e a janta. Há muitas decisões que eu preciso tomar como pastor e as pessoas vão dizer, sabe o quê? Que o pastor não podia fazer assim, que o pastor não podia falar desse jeito, quem que o pastor pensa que ele é para chamar a atenção da igreja desse jeito? Sabe quem que eu penso que eu sou? Eu sou aquele que vai ter que dar conta de um por um para Deus um dia. É o que está aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17. A Bíblia não diz que um crente vai dar conta de outro crente, mas a Bíblia diz que o pastor vai ter que dar conta do rebanho, vai ter que dar conta das ovelhas. Se eu pregar e ensinar besteira, um dia eu vou ter que prestar conta para Deus. Se um dia eu ensinar alguma coisa que vai levar alguém a extraviar-se, alguém a desviar, eu vou ter que dar conta para Deus. Então, queridão, em vez de eu ficar de mal com Deus, que fico com você, mas eu vou pregar o que tem que ser pregado. Pecado é pecado, e fumar é pecado, beber é pecado, mas socialmente pode, é pecado também, porque nos originais a Bíblia diz que a ingestão de bebida alcoólica é pecado em qualquer quantidade, tá? Isso aqui não é eu que estou falando, o texto do grego diz isso, o texto do hebraico também, e se você estudasse mais a Bíblia, você então saberia. Então, entre eu ficar de bem com você e de mal com Deus, vamos ficar de mal, querido, mas eu vou pregar a palavra de Deus, porque um dia eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que fiz, de todas as determinações ou de todas as regras que diz que ó, é aqui, a Bíblia diz, então, se o Senhor falou, dá conta. Ok? Para os demais fica Romanos 14, versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, você é responsável por você. Eu sou responsável pelo rebanho. E a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, essa aqui é a minha função e como pastor eu tenho que exercê-la. E aí eu gosto muito de citar esse texto de Romanos capítulo 13,
do versículo 1 ao versículo de número 6. Romanos 13, eu quero ler com você, do 1 ao 6, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe ao seu líder, ao seu pastor, às lideranças, quer juiz, promotor, delegado, polícia, governador, vereador, prefeito, senador, deputado, presidente, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai, versículo 7, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está aqui, é Bíblia. Você tem que estar sujeito às autoridades. Enquanto elas estiverem no Senhor, enquanto o que elas estão requerendo não ferem princípios da palavra, você tem que se submeter. Porque se você se rebela, você está indo contra o pastor. O texto aqui disse muito claro, você está se rebelando é contra Deus. Então, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, honra a sua liderança. Honra aquele que Deus constituiu sobre você. Honra. Honra ele. E a Bíblia é muito enfática nessa questão da honra para aquele que está sob autoridade sobre a sua vida. Então, é o que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos também, sobre essa questão. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 18 até o versículo 20. Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que as autoridades mandaram Pedro e João fazer? Não fala de Jesus, não prega Jesus. O que eles disseram? Vamos pregar sim. Aí eu estou desobrigado a obedecer à autoridade, porque agora ela está indo contra os princípios da palavra. Agora eu estou desobrigado. Não pode pregar? Vou pregar. Não pode mais ler Bíblia? Vou ler. Não pode evangelizar? Vou evangelizar. Porque eu não vou obedecer uma ordem, não importa de que instância seja. Se ela for contra essa palavra aqui, eu vou ficar com essa palavra aqui. Ó. Atos capítulo 5, para você ter uma base, do 40 ao 42. Olha o que diz aqui. Ó. Atos 5, do 40 ao 42, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E em todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha aí, obedeceram? Claro que não, porque a ordem era contrária aos preceitos de Deus.
Então, a minha liberdade, ela tem limite. A minha liberdade não é insubmissão. Enquanto está no Senhor e na palavra, eu devo obedecer e eu devo me submeter. Disse aqui, ninguém tem dificuldade em se submeter a ninguém em amor, quando é a verdade, ninguém tem. A menos que o caráter dessa pessoa seja duvidoso. Quarto e último lugar, e eu vou encerrar. Cuidado com os limites que o homem impõe. Tá? Também agora tem os extremos, né? Os extremos são perigosos. Mas olha bem isso aqui. Muitas ordens e doutrinas criadas pelo homem acabam reduzindo o espaço volutivo individual, desrespeitando o livre-arbítrio e criando uma ideia errada sobre liberdade cristã. Ou seja, tem um monte de líder evangélico, de pastor, padre, proibindo o que Deus não proibiu. Tem pastor, padre, apóstolo aí, bispo e etc., proibindo coisas que Deus não proibiu. Também é um outro extremo. Vamos analisar? Colossenses, capítulo 2. Vamos lá. Colossenses, capítulo 2, já vou te citar aqui onde que está o versículo. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou por dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ah, você não cultua no sábado? Então você vai para o inferno. Ninguém me julga, porque eu não estou cultuando no sábado. Porque eu cultuo no domingo. Quem te fez árbitro sobre mim? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido é bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, olha bem, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não serve para nada. Meu irmão, presta atenção. Houve um tempo que líderes religiosos disseram assim: se você tiver televisão na sua casa, televisão tem imagem. Imagem, a Bíblia condena, você vai para o inferno. Quantas pessoas, irmão, foi excluído da igreja, excluído, porque compraram uma televisão? Essas pessoas foram excluídas da igreja, morreram lá no mundo. Por quê? Porque comprou uma TV. E hoje essas igrejas que excluíram essas pessoas porque tinham uma TV em casa, essas mesmas igrejas agora têm canal de televisão. Essas mesmas igrejas pregam na televisão. E esse povo que eles mandaram tudo para fora da igreja porque tinha uma TV? Quem vai dar conta desse povo? Uma vez eu fui convidado a ir a uma igreja dessas, eu fui, sentei lá no banco e vi uma jovem pedindo a palavra. Ela foi até a frente da igreja. E ela pediu perdão para a igreja, porque ela estava usando um tamanco. E o tamanco era, segundo o que ela disse naquele momento, eu estava lá, ela disse que aquilo era vaidade do diabo. Então eu peço perdão para a igreja porque eu estou usando esse tamanco. Irmão, você sabe o que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Andar bem vestido, ir no salão, dar um tapa no visual, dar uma esticada no pichain, ficar bonita, meu irmão, isso não é vaidade. Vaidade é se isso assumir o lugar de Deus no seu coração. Uma outra igreja
Se a irmã raspar o cabelo da axila ou das pernas, ela é colocada fora de comunhão. Aonde que tem isso aqui na Bíblia? E quem é que fiscaliza esse negócio? Vai, irmã, levanta a saia, deixa eu ver se você está com cabelo na perna. Perna cabeluda. Glória a Deus, aleluia. Tá bom. Irmão, misericórdia. Eles querem cumprir algumas coisas da lei, mas não querem cumprir outra. Aquilo que é conveniente, eles querem cumprir. Tem que cumprir o sábado. Beleza. Mas e no ano sabático, que se você comprou uma propriedade de alguém, você vai ter que devolver de graça para a pessoa. Não, mas isso aí era cerimonial. Ah, isso é cerimonial. Isso aí não precisa. Ah, então vamos cumprir uma outra lei de Deuteronômio. Se você tiver um filho rebelde, você leva ele para o sacerdote. Se esse menino continuar rebelde pela Bíblia, sabe o que você tem que fazer? Leva ele para fora do limite da cidade e mata a pedrada. Você sabe o que eu aprendo? Os legalistas só querem cumprir aquilo que convém. Aquilo que é legal para eles cumprir, eles querem cumprir. O que não é, eles... Né? Tem muita gente proibindo coisa que Deus não proibiu. Irmãos, o negócio é... Aquele que ocupa uma posição de autoridade precisa ter muito cuidado para não ir além daquilo que o próprio Deus determinou. Tem muita gente proibindo coisa que nem Deus proibiu. Cuidado. Poderia falar de muita coisa aqui nessa área, mas o meu tempo está estourado. Mas tem muito líder proibindo coisas que Deus não proibiu e colocando um jugo em cima do povo que eles mesmos nem com o dedo quer carregar. Está lá em Mateus 23, versículo 3 e 4. Estão atando fardo pesado nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregam, não. O pastor proibiu os membros dele de ter televisão em casa porque era do diabo. Mas ele tinha uma na sala enorme. Não é porque eu tenho que estar atualizado para orientar o meu povo. Então fuma maconha para dizer para o povo como é que é também. Ó. Puxa uma cocaína para falar com o povo como é que é. Já que você pode, que é para você saber para ensinar. Olha a ignorância, a que ponto que nós chegamos. Irmãos, nós precisamos acordar. Misericórdia, nós temos a mente de Cristo, amém? Vamos acordar em nome de Jesus. Vamos ler essa palavra aqui. Eu quero concluir dizendo para você aqui que tem muita coisa e muita igreja aí que o negócio é o homem que criou. O homem é que inventou, Deus não falou nada. Irmãos, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Somos livres, irmãos, em Cristo, dentro dos limites que Ele designou. É como a situação de um passageiro que está num navio. Ele pode percorrer livremente todos os espaços daquele navio. Contudo, a liberdade dele está condicionada ao espaço daquela embarcação. Um passo afora, ele está por conta própria. Vai ter que nadar para não morrer afogado. Ele está a Deus dará. Precisamos ser vigilantes para manter a nossa liberdade e, sobretudo, sábios, conhecedores da palavra. Onde estão os parâmetros para a nossa vida? Está aqui. Examina ela, estuda ela, e você não vai ser manipulado por uma massa de pessoas, de líderes aí, que estão mais preocupadas em números do que em salvar vidas. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, no nome de Jesus.